Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos, sintam-se em casa no canal mais caseiro do YouTube. Eu sou o Thiago Silva e o assunto hoje é para falar para vocês sobre ações e fundos imobiliários, como eu escolho, quais são os parâmetros que eu uso. Vou falar rapidamente de cada um deles, o vídeo ficar curto. Vamos lá, o primeiro é Dividend Yield, o segundo é preço sobre a valor da ação, o terceiro é o ROI e o quarto é o segredo que você ficar até o final desse vídeo você vai descobrir. Falando rapidamente do primeiro, Dividend Yield. O que é esse raio de Dividend Yield? O Dividend Yield nada mais é que o retorno percentual de lucro que a ação ou fundo imobiliário te paga pelo capital investido. Traduzindo, é o lucro sobre o que você investiu. Simples assim. Vou traduzir para poupança. Quando você coloca um dinheiro numa poupança, você quer saber o quanto aquilo te retorna por mês de grana, de porcentagem. O Dividend Yield faz a mesma coisa. E como que é calculado isso? Não precisa saber, mas eu vou passar para vocês rapidamente para vocês saberem. Tem site hoje em dia que calcula isso. Você pega o valor do rendimento, do dividendo que aquela ação, aquele fundo te pagou naquele mês, divide pelo valor da ação naquele mês. Vai dar um valor que você multiplica por 100 para virar percentual. Vai te dar um valor percentual X. Digamos que dê 0,7 um exemplo aqui. Né? Um fundo imobiliário que eu vou falar para vocês que não é recomendação, que é o fundo que dá. Ele deu 0,7. Isso é bom ou é ruim? Como que a gente analisa isso? Eu pego como base a poupança. Por que a poupança? Tudo que aquilo que render acima da poupança para mim renda variável, vale a pena eu investir. Porque se render igual ou abaixo, não vale a pena o trabalho de eu fazer a análise para poder colocar uma renda variável ela render menos que uma poupança. Que é só colocar o dinheiro lá e deixar ele lá esquecido. Beleza? E quanto que está a poupança rendendo hoje? Com a Selic aumentada em 7,72, a poupança foi para 6% ao ano. 6% ao ano. Você dividindo isso por 12 vai dar 0,5% ao mês. Esse fundo que eu falei para vocês está dando 0,7% ao mês. Então o que significa? Que tá legal. Então o Dividend Yield é assim que você analisa. Geralmente os sites que analisam isso colocam isso por ano, não tem problema nenhum. O que você faz? Pega aquele valor cheio, divide por 12. Qualquer coisa que dê o percentual acima da poupança, tá legal e você pode comprar, tá aprovado. É assim, simples assim que analisa o Dividend Yield, beleza? Próximo item é o preço sobre o valor de ação, P sobre VPA. O que é isso? O que significa isso? É simplesmente para você saber se a ação está cara ou se está barata. É simples assim. Como que você calcula isso? Você pega o preço da ação, divide pelo valor da ação. Como assim? Toda ação, todo fundo imobiliário que é lançado no mercado, ele tem um estudo para fazer um preço inicial, um preço de início na bolsa de valores, baseado no valor patrimonial do fundo. Só que quando ele é lançado na bolsa, quem precifica isso é o mercado, somos nós. Nós que precificamos através de oferta e procura. Então, como você calcula isso? Você pega o valor da ação, o valor que o mercado está disposto a pagar, pelo valor que é calculado, dividir um pelo outro. Isso tem que dar um percentual. Se der abaixo de 1, significa que a ação está descontada. Se der muito acima de 1, ou 1.1, 1.2, 1.3, significa que a ação vale um pouco a mais, o mercado está precificando ela um pouco mais cara do que ela realmente vale. Tá? Isso é um pouco complicado de analisar. Se estiver muito abaixo, significa que a empresa pode estar com problemas. Se estiver muito acima, significa que a empresa está muito valorizada. Tá ok? Eu vou voltar mais nesse tópico no final para falar para vocês. O terceiro tópico é o ROI, Return on Equity, o retorno sobre o capital investido. Sabe aquela história de fazer mais com menos? É isso que esse indicador mostra. Ele mostra o seguinte: se você coloca um capital lá, digamos que você abriu, sei lá, uma adega, e você colocou 10 mil reais na adega para poder comprar todos os materiais, todas as bebidas, os freezers, enfim. E aquilo te deu um retorno no ano de 9 mil reais. Isso significa que o seu retorno on equity ficou abaixo do seu valor patrimonial investido. Tá legal? O que significa isso? O que é bom? Qual que é o valor bom, o valor ruim? Os especialistas dizem, o mercado diz que um ROI de 10 a 15% já é um ROI bacana. Quer dizer que
O cara colocou lá o capital investido e está retornando 10 a 15% acima daquilo. Isso mostra como a empresa é saudável, como que ela rende muito mais do que aquilo capital foi investido. Tá? E o quarto item que eu falei para vocês, que era o último, o surpresa que esse que eu utilizo é o seguinte: siga os grandes players. O que significa isso? Você tem que seguir os grandes jogadores. Quem são os grandes jogadores? Os grandes investidores da Bolsa de Valores, os verdadeiros tubarões. Não adianta a gente querer ficar inventando a roda, dourar a pílula aqui. Você tem que comprar ações que esses caras compram. São ações dos setores perenes, né? Ações que estão muito tempo no mercado, ações que têm renome, já têm história no mercado de ações. Setor hídrico, setor de energia, setor petrolífero, enfim, são ações que estão no mercado há muito tempo e não vão quebrar. Nós sabemos disso. Vou dar um exemplo muito simples. Não é recomendação, mas eu vou falar novamente de um setor bancário. Nós sabemos que o setor bancário aqui no Brasil é um setor que lucra muito. Vamos falar de uma ação do Itaú. Qual que é a chance do Itaú fechar as trocentas agências que eles têm aqui no Brasil e sumirem do mercado e sumir com o seu dinheiro? A chance existe, mas ela é mínima. Então, nós temos que seguir esses setores. Não adianta a gente querer ficar inventando de comprar ação desconhecida ou empresa que está começando no mercado agora. Os grandes players fazem também isso daí, fazem. Só que os caras têm grana para torrar, os caras têm grana para perder. Nós não temos. Nós temos que seguir as empresas perenes, empresas que os grandes players também compram, que não tem segredo. Beleza? Enfim, galera, era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo, como que eu analiso as minhas ações e meus fundos imobiliários. Recapitulando rapidamente. Primeiro, dividend yield, para saber se aquela ação paga ou aquele fundo imobiliário paga acima da poupança. Eu já expliquei para vocês como que faz isso. Poupança hoje está rendendo 0,5 por mês. Qualquer coisa que renda acima disso tá bacana. Preço sobre o valor de ação, para saber se a ação está muito cara ou muito barata. Sempre esse número tem que estar próximo de 1. Muito abaixo de 1, muito acima de 1, desconfie. Mas lembrando, geralmente empresas perenes que eu falei nesse vídeo, empresas do segmento sólido, elas geralmente estão com um preço sobre valor patrimonial acima. Por quê? São empresas valorizadas, empresas que valem a pena você investir. Então, neste caso, vale a pena você investir, mesmo que a empresa esteja um pouquinho mais caro do que realmente ela vale. Porque nós sabemos que é uma empresa sólida e vai te dar retorno de capital, retorno de investimento, tá ok? O ROI, retorno sobre o equity, retorno sobre o valor investido. Você tem que procurar empresas, obviamente, que não estejam no negativo, ou que estejam apenas, no mínimo, a 10 a 15% desse ROI. Por quê? Significa que eu coloquei um valor, ele está me retornando no mínimo 10% acima daquilo, do valor que eu investi patrimonial, tá ok? E o quarto e último, siga os grandes players. Siga os grandes tubarões. Procure saber quais ações que eles investem e sigam esses caras. Não tem erro, são empresas perenes que não vão sumir do mercado, que trazem retorno há muito tempo no mercado de ações ou fundos imobiliários. Tá bom? Muito obrigado por estar aqui até agora. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Abraço, fui!